Olá pessoal, tudo bem? Como é que estão vocês? Espero que vocês estejam bem. Aqui é Municional sem edição de vida e falando francamente. E hoje eu quero conversar com você que quer fazer o seu relatório parcial e o relatório definitivo do estágio de psicologia. Mas antes de tudo eu vou te convidar para que você deixe seu like, você assista até o final, comente, compartilhe e também convida seus colegas de faculdade para assistir esse vídeo porque é importantíssimo isso que eu vou falar para vocês. Lembrando que eu vou falar algumas coisinhas também no meio desse vídeo para que vocês entendam toda a estrutura desse material que eu quero apresentar para vocês aqui e também algumas coisinhas. Gente, tem uma coisa que está acontecendo muito, que algumas pessoas me mandam sempre mensagens no meu canal e também no meu Instagram e com algumas dúvidas em relação ao relatório, como fazer o relatório. Eu até fiz um vídeo falando sobre relatório de estágio, o passo a passo. E a conversa que eu quero trazer para vocês são essas dificuldades, tá bom? E quero abrir também um parêntese aqui entre a parte que aí eu vou falar um pouco da parte física da estrutura de uma instituição, que é esperado que essa instituição ela preste um serviço que vá desde a orientação do estágio. Aí entra a questão de orientação quanto à formulação do parcial, do relatório e do definitivo também. E algumas das respostas que eu recebi quando eu questionei algumas coisas, algumas ideias em relação a isso, foi que não está funcionando muito bem a orientação quanto à parte de elaboração do seu relatório parcial e do relatório definitivo. E quais seriam essas dúvidas e essas queixas em relação a isso a partir dessa deficiência? Em relação à questão da construção teórica do relatório, e aí eu abro um parêntese aqui também para comentar que tem muitos desses trabalhos, o parcial, que é importante colocar a linguagem teórica, a fonte, para que você possa explicar melhor a estrutura e as demandas também. E é importante também isso ser refletido no definitivo também. E aí tem uma outra coisa também que abre também a dúvida de como elaborar esse. E aí eu falo para vocês assistirem na série na faculdade, de repente na série Vamos Psicologar, que é uma categoria que eu criei uma playlist toda recheada de material para você que é estudante de psicologia. E ali você vai ver material sobre isso, o passo a passo, como você construir o seu relatório. Mas vamos lá, a dúvida é construir esse relatório parcial. Como é que é construído esse parcial? Esse parcial, o que é que deve ter nesse parcial? Esse parcial, ele tem que ter apenas o dia que você fez o seu atendimento ou acompanhamento. E esse acompanhamento pode ser de várias formas. Pode ser uma atividade que você participou, pode ser um visual, você está ali apenas para observar o que está acontecendo ali na atividade. E também você deve fundamentar isso daí através de uma linguagem a partir da abordagem pela qual o seu orientador, orientadora, está ali ministrando. Se ele é de psicanálise, que seja uma fonte ou fontes de psicanálise, se seja de comportamental, ali Gestalt, que seja das abordagens a qual o seu próprio orientador está te direcionando. Se não está acontecendo, mas a sua disciplina é uma disciplina que tem a orientação ou não, você busca uma fonte. Você tem que buscar uma fonte para dizer, por exemplo, quais são as atividades que estão ocorrendo ali no dia, não são todas as atividades. A atividade do dia, o que ocorreu, o início, o fim, o meio. E ali você vai colocar a linguagem baseada na abordagem, entendeu? Se você trouxe algum instrumento ou alguma tarefa que ela fala sobre algo, você tem que fundamentar a partir da sua abordagem. Ah, se você está falando sobre questão da relação terapêutica, você tem que dizer o que é relação terapêutica. E aí você vai ter que trazer isso a partir de uma fonte bibliográfica. Se você vai falar sobre questão, eu sou de psicanálise e dessa relação terapêutica houve a transferência, você vai ter que fundamentar também. É importante isso. E você vai entendendo isso ao longo da construção dos seus relatórios parciais.
Porque tudo isso ele vai ser coletado e vai ser enviado, transferido para o relatório definitivo. E aí que eu chamo a atenção que muitas pessoas cometem o erro é de colocar a estrutura como se estivesse elaborando o relatório definitivo. Não, gente. Vocês apenas têm que fazer a parte da atividade do dia. Os instrumentos que foram utilizados, qual foi as atividades, quais foram as atividades, e ali você fundamentar em uma linguagem através da abordagem. Se não existir o orientador, você tem que buscar uma fonte de alguma abordagem. E você vai colocar a entrada, o horário, tem um esboço que aí vem contendo o nome completo, instituição, local, endereço, cidade, tudo direitinho, o número e a entrada e a saída. O horário da entrada e o horário da saída. As atividades desenvolvidas, tá? E uma conclusão para você ter. É importante você colocar isso, porque isso daí vai te dar muito material para você construir o seu relatório definitivo, que é onde você vai dizer os objetivos alcançados e a sua opinião em relação a essa atividade é muito importante. E aí tem uma coisa também muito interessante, que aí eu faço um recorte desse parênteses que eu abri logo no anterior, logo no momento anterior, e foi em relação à questão da falta de orientação. Está acontecendo isso de uma maneira muito maior, que eu digo, e escancarada do que eu imaginei que poderia estar acontecendo e está acontecendo de fato. Não só em uma ou duas instituições, mas em várias instituições. E isso deve ser feito uma observação, porque isso é importante para a graduação, para a formação do estudante de psicologia e para qualquer outra formação também. Eu acho que é importante o respeito também para todos aqueles que estão ali estudando, porque ali eles estão desprendendo, elas também estão desprendendo tempo, dinheiro, é um investimento e muitas das vezes está tendo esses furos. E essa é a minha ressalva que eu faço desse parêntese que eu abri, tá? É bom que reveja e os alunos corram mesmo para que possa fazer uma formação que atenda as suas expectativas, que não está sendo o que eu tenho escutado. Então vamos para a parte de relatório final. Relatório final aí você vai ter que realmente pegar aqueles materiais que você apanhou ali, juntar com os materiais da sua reunião. Se não tem reunião, você tem que pegar e comentar quais foram os materiais que você utilizou. É importante. No definitivo, é importante você abrir uma introdução que fale sobre a instituição e as coisas que são realizadas ali e o que você vai utilizar para você elaborar o seu relatório final. E aí você traz atividades que ocorrem na instituição, na faculdade em relação à orientação, quais são os materiais, e depois você vem com os casos, e aí você vem com a conclusão e as referências que foram utilizadas e citações também devem estar ali nas referências. Então aí você já fez o seu relatório definitivo e o seu parcial. Lembrando, parcial é somente atividade e definitivo é onde você vai pegar o que você colheu dos parciais e colocar no definitivo. Isso é importante. E sugue o quanto vocês puderem do seu orientador ou orientadora, porque eles estão ali para isso também. Se não tiver, corra através do seu coordenador ou coordenadora para solucionar isso o mais rápido possível. E se você está com algum problema e precisa destravar, você precisa entender esse mundo do parcial e do definitivo ainda nesse semestre, eu vou te convidar a você clicar no meu link aqui, conversar comigo, saber um orçamento, e muito acessível vai ser para você isso aí, porque você vai aprender. E você vai aprender não só a desenvolver, mas ter também uma assessoria voltada para a questão dos seus atendimentos também, que é interessante você entender as suas demandas e tem esse diferencial. E se você gostar, eu vou pedir que você deixe seu like, comente, dê sua opinião, coloque as suas dúvidas. Se querer mais do que isso, uma assessoria, busca o meu link aqui que eu deixei do meu contato, tá bom? Compartilhe também para outros estudantes de psicologia que estão com esse problema de destravar. Preciso destravar para o parcial e para o definitivo ainda nesse semestre, preciso entregar ainda nesse semestre. E para os que vêm, no próximo, pode me buscar também. Forte abraço para vocês, fui!